pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou-se de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra da Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Quem é o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém, e a todos os sobreviventes, onde quer que resida, as pessoas do lugar proporcionam prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantará o chefe de família de Judá e da Benjamim, o sacerdote e os levitas, todos aqueles que se sentir inspirado por Deus para ir edificar o templo do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos lhe trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa leitura de hoje, ela vem falar assim diretamente sobre um rei, que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e Deus escolheu ele justamente para anunciar aquele povo, para ele construir construir em Jerusalém um lugar de adoração. E ele obedeceu ao Espírito de Deus. E aí ele anunciou em toda a Judéia, em todo Jerusalém, sobre, em alta voz fala aqui, para todos. Diz assim: dentro de vós todos. Aí o que acontece? A gente tem vezes que é um chamado que as pessoas não vão entender às vezes de primeira vez, porque muita gente também fica assustado, pensa que é golpe, pensa que é um de repente, e por isso tem que ser com cautela essa coisa de Deus, né? Todo mundo que também que às vezes pensa que está no Espírito de Deus, Espírito Santo, mas não é. Tem que ter cautela muito sobre essa questão também. E aí esse rei, Ciro, rei da Pérsia, ele foi escolhido por Deus para levantar justamente um templo em Jerusalém, de Deus em Israel. Então ele não teve medo nem vergonha de anunciar. Ele não estava, tipo assim, ele não teve medo da reação do povo, nem de ninguém, o que iria, o que não queria. Ele não teve medo, então ele foi, enfrentou, não teve medos. E aí o que aconteceu? Ele recebeu as doações das pessoas, dos vizinhos, recebeu, aqui fala assim, ele recebeu prata, ouro, bens, animais, das pessoas
para poder levantar um templo em Israel. Então, quando a gente é chamado para uma missão grande, seja qual for, a gente, no primeiro tempo, assim, radical, a gente tem um medo. Porque a gente sabe da reação do povo. Porque não é todo mundo que vai entender, que vai compreender. E é difícil você chegar ao ponto das pessoas chegarem e entender e compreender que você teve esse chamado. E esse chamado vai, vou dizer assim, diretamente comprovar na sua caminhada, na minha caminhada de fé. Por quê? Eu digo isso porque quando Jesus chama uma pessoa, quando o Espírito Santo ele entra na pessoa, ele não pega a pessoa para deixar no meio do caminho. Enquanto aquela pessoa não se converter de fato, tiver aquela caminhada, o Espírito Santo está com ela. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ele escolhe, ele está cheio do Espírito Santo. Deus escolheu aquela pessoa e ele está cheio do Espírito Santo. Então, de maneira nenhuma, aquela pessoa vai deixar de cumprir o que Jesus Cristo quer, o que Deus quer. E por isso que a gente não pode ter medo. A gente deve enfrentar. Eu digo isso porque eu sou a prova dessa fé, desse Espírito Santo. Porque eu era uma pessoa que tinha tanta vergonha que em casa as pessoas iam, eu às vezes me escondia. Às vezes eu me escondia, porque eu tinha vergonha. E quando o Espírito Santo me escolheu de fato, eu tive não tive vergonha mais. Foi tirada de mim. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem está comigo, quem está me usando. Então, assim, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não quer além de nada a rezar, adorar ao Santíssimo Sacramento, adorar a Deus onde quer que esteja, rezar em qualquer lugar, vir à missa, vir aos encontros da comunidade dele, ou da comunidade vizinha, missas vizinhas. Então, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, ela só procura coisa de Deus. Ela não procura nada fora de Deus. Ler Bíblia. Então, para você saber discernir uma pessoa que está verdadeiramente cheia do Espírito Santo, você vai perceber esses pontos. Se é uma pessoa que gosta de estar no Santíssimo Sacramento, visitando, se é uma pessoa que vai para a missa direto, não perde, se é uma pessoa que lê Bíblia, se é uma pessoa que reza texto, ou reza oração, que gosta todos os dias, oração, e anuncia o Evangelho, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Quando é ao contrário, não gosta de fazer essas coisas, tenha medo, porque não é do Espírito Santo. Eu digo isso porque eu quem sou a prova disso, não estou dando exemplo de ninguém, estou dando exemplo do meu testemunho. Porque quando eu recebi esse chamado de Deus, esse Espírito Santo veio para mim, eu não quis outra coisa a não ser renunciar tudo e vir para Jesus Cristo e fazer o que ele mandava. Ele mandava, vá para fulano falar isso, eu fui. Vá para ciclano falar isso, eu fui. Vá na comunidade falar isso, eu fui. Mesmo que alguém não acreditasse, alguém não acreditou, achasse que era loucura minha, que era depressão minha, mas eu fui. Por quê? Porque eu estava na força do Espírito Santo. Aí o que acontece? Não tive mais esse chamado para anunciar nada a ninguém, tipo assim, particular, vou dizer diretamente. Então eu não falei, não saí, porque não precisou. Mas se precisar novamente, Deus falava, vá para fulano, vá para ciclano, fale isso que eu tenho que ir. Mesmo que eu receba uma boa fortada, não sei o que for que eu recebi, mas eu tenho que ir. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Não tem como a gente negar, não. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, renuncia, porque a primeira coisa que você faz quando você recebe o Espírito Santo, você vai se confessar e limpar a sua sujeira. É a primeira coisa que você faz. A segunda coisa, comungar e tentar viver. Se você não é casado, você vai tentar viver o sacramento do matrimônio. Se você é casado já, você vai tentar só se esforçar para comungar e rezar todos os dias, e ler Bíblia e ajudar a sua comunidade. Se você é uma pessoa que recebeu a Espírito Santo, mas você não está se esforçando para isso,
Ou você está rezando pouco, ou você não está cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo enfrenta qualquer barra pesada. E eu lhe digo de certeza, ele vai vencer. Passa, porque assim, isso acontece, pode acontecer qualquer um de nós. Quem escolhe é Deus, a missão. E a missão está em suas mãos. Às vezes você é escolhido para ir rezar em algum lugar, o Espírito Santo escolhe, não sei lá, não sei aonde, é preciso você ir. Você deixa a comunidade, faz tudo e vai. Por isso que muitos também viajam para longe, viajam para outros países, outras cidades, porque ele é chamado para ir anunciar. E o Espírito Santo está com essa pessoa. E vocês podem ver que essas pessoas, ela bebe o Evangelho, come Bíblia todo dia, mastiga a Bíblia todo dia e reza muito todos os dias. E está sempre tentando levar o próximo ao Senhor. Então, quando é uma pessoa que se esforça, luta para você ir para a igreja, luta para você estar no Evangelho, vivendo o Evangelho, pode ver, se a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não quer, além de tudo, salvar ela e você, as pessoas que estão ao redor. Então, vamos mais ter misericórdia, compaixão e também ter a atitude para receber o Espírito Santo. Se você não é uma pessoa humilde, tem que ser humilde. Porque se você não for uma pessoa humilde, você não vai receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é humilde. Ele vê o coração da gente. Por mais que a gente vive na sujeira, mas ele sabe o coração do caramba. E é o que a gente pode fazer. É por isso que ele escolhe qualquer uma pessoa. Porque quando é qualquer uma pessoa que vai dizer, vá para fulano, fale isso, pesado para ele. Todo mundo que vai fazer isso. Então tem que ser humilde para obedecer a palavra e ir. Porque muitas das vezes as pessoas vão falar, fulano está de depressão, fulano está de problema de ansiedade, fulano está de não sei o quê. Vai falar um bocado de coisa sobre você, está doido. Vai falar um bocado de coisa sobre você. Não tem, eu digo uma coisa, não tem, tipo assim, outras palavras para as pessoas dizer, aquela pessoa que entende o recado. É tudo ao contrário. Eles só vão descobrir a realidade de fato do que aconteceu quando você, lá na frente, que Jesus te botava você num patamar bem alto, e aí eles perceberem, não, fulano não é doido não. Fulano não estava doido não, ele de fato ele recebeu o Espírito Santo. Repare como ele está vivendo. Repare como ele vive o Evangelho. Repare como ele faz, o que ele está fazendo. Repare que ele hoje é uma pessoa importante na igreja. Hoje ele está ocupando um cargo na igreja grande. Então, essas pessoas que lhe chamou de doido, de depressão, de louco, de não sei o quê, vai ver o seu patamar, que você vai mudar de patamar, você vai mudar de qualidade. Jesus Cristo vai colocar num lugar bem alto, porque você foi manso, humilde de coração. E você enfrentou todos os obstáculos, todas as provas você passou, então vai mudando como se fosse uma escada. Cada vez que a gente está passando um obstáculo, a gente dá uma coroa da vida, no caso vai mudando vai subindo, a escada ela é só subindo, então Jesus Cristo vai te levantando de pouco a pouco, degrau. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você tem que dar fruto. Se você não der fruto, você não está com o Espírito Santo. Ou então você está, mas você não está vivendo o Evangelho. Porque muita gente tem o Espírito Santo, mas não está vivendo o Evangelho, não quer viver, e não reza, e também não tem como dar fruto. É preciso fazer tudo. É preciso renunciar, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ler Evangelho, se aprofundar no catolicismo, se aprofundar na Bíblia, e principalmente a adoração ao Santíssimo Sacramento, como vocês estão vendo aí, o Santíssimo Sacramento. Então, se você tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, eu faço isso, beleza. Mas é preciso você renunciar a sua vida. É renunciar a sua vida. Jesus Cristo fala quer me seguir? Renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Sua cruz do dia a dia e me siga. O que significa renunciar a si mesmo? Renunciar a meus gostos, minhas vontades. Tudo que é vontade para mim que eu gostava é ter que renunciar para botar Jesus no lugar. Deus no lugar.
Aí a cruz é os problemas, essa dificuldade que que eu falei a vocês ainda há pouco aí, que as pessoas vão lhe xingar, vão lhe falar que você é doido, que você é não sei o quê, e vai muitas coisas. Então isso aí é cruz de cada dia. Você vai enfrentar essas cruzes, vai pegar, rezando por essas pessoas, rezando por você e vai enfrentar. Então é preciso a gente viver de fato e enfrentar, como esse rei da Pérsia fez. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente não vai enfrentar. A gente vai desanimar logo de primeira, porque não é fácil lá lutar com a gente, não é fácil enfrentar as pessoas, e principalmente as pessoas dos nossos arredores, os familiares, porque ele conhece, sabe quem você é. Então, é preciso lutar e lutar muito. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.